Boa noite a todos, boa noite a você, cara espectador, que decidiu tirar aquele tempinho, né, da sua noite de domingo para assistir a terceira live de profissões do Unimídia. Hashtag Domingou com a live de animação do Unimídia, galera. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal do Unimídia e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente entrar ao vivo. E não se esquece também de colocar os lembretes para as próximas lives. Nossa, eu tô muito youtuber hoje, gente. Para a galera do chat, vocês podem mandar perguntas durante a live inteira e a gente vai separar elas para os convidados responderem no final. Sem mais enrolação, né? Vamos começar essa conversa sobre animação, do stop motion ao motion design. Aqui comigo temos 3 midiálogos incríveis que trabalham com animação e vão contar um pouquinho dessa área para vocês. Vamos começar aqui com o Matheus. Eu quero que todo mundo responda o que vocês fazem atualmente, com que vocês trabalham, qual o trabalho de vocês, né, no dia a dia, e qual foi a sua trajetória profissional até o cargo atual. A gente vai na ordem que está na tela: Matheus, Camila e Samuel. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Matheus Bianchi, eu sou 015 ano de Biologia e eu sou um motion designer e editor de vídeo freelancer. Para começar a falar um pouquinho do que eu faço, eu não sei se todo mundo está habituado com o termo motion design, que hoje em dia eu acho que está muito mais em voga, mas quando eu comecei a fazer motion, assim, sem saber que era motion, era algo muito mais, não obscuro, mas era muito mais abstrato, assim, para mim. Então, eu queria mostrar 2 trabalhinhos bem curtos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que eu faço no dia a dia, são todos desse ano. E eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, que eu preciso descobrir como que faz. Beleza. Guia do Chrome. Ok. Tudo bem, gente. Deixa eu só ver se vocês estão ouvindo. Deu para ouvir? Se alguém só me dá um feedback. Tá sem som, eu acho. Tá sem som? Beleza, peraí. Você clica para colocar som antes de clicar na guia do Chrome. Tá, então eu achei que fosse isso. Compartilhar áudio, perfeito. Vamos ver. Beleza, esse aqui é um trabalho que eu fiz para a Vale, que tem uma produtora e uma agência no meio do caminho, eu trabalhei para eles, e é um vídeo de 30 segundos a respeito da segurança na ferrovia. Eu vou dar um play aqui. O trem está chegando. A cancela da ferrovia fechou. Mas você sente que dá tempo de passar. Não se arrisque. Dê preferência ao trem, dê preferência à vida. Vamos juntos fazer uma ferrovia mais segura. Eu vou colocar um segundo agora, que é um trabalho que eu fiz, é uma vinheta para um canal do YouTube, de uma pessoa da Biologia, o Matheus Ferreira, o Dino, 015 também, que eu não sei se talvez esteja aí assistindo, mas eu trabalhei junto com ele para fazer essa vinheta de um canal que está em franca ascensão, assim. É um conteúdo bem legal da obra espacial. Tem uma conferida. Eu vou dar o play aqui. 3, 2, 1, lift off. The Eagle has landed. Então, esses são dois exemplos do meu trabalho, né? Eu trabalho principalmente como motion designer, apesar de também fazer edição, assim, eu acabo fazendo trabalho de 2 vezes. E, basicamente, como motion designer, eu trabalho como animador e, muitas vezes, o designer, né? Ou o ilustrador, assim, depende muito do tipo de trabalho e depende do tamanho do projeto. Esse da Vale eu fiz tudo, por exemplo, o do Dino também, mas tem um outro trabalho da Vale que eu fui só animador.
Já teve trabalhos que eu fiz só direção de arte, assim, e outros eu fiz trabalhos mais pontuais também. Acontece. A minha trajetória, assim, de profissional, ela começou no segundo semestre da Mediologia, em que eu acabei, por sorte, assim, consegui um estágio, entre aspas, que era bem informal, numa produtora perto da Unicamp, chama LZP, que inclusive outros mediálogos passaram por lá. Mas eu fiquei 6 meses lá e foi onde eu comecei a fazer algumas gravações pequenas, assim, umas edições e um pouquinho de motion. Isso sem saber exatamente o que era motion, mas algumas animações ali no After Effects, eu trabalho muito com After, né? Não falei de ferramentas, mas eu não acho que é o mais importante. Eu trabalho muito com After, com Illustrator, com pacote Adobe, assim, mas também às vezes com Cinema 4D, um pouquinho de 3D e tal. E aí eu fiz isso durante 6 meses e saí porque não dava para conciliar com a faculdade, assim, terceiro semestre era bem pesado na minha época, não sei como é que é hoje, tinha um curta para gravar, etc e tal. E aí, ao longo da faculdade, eu fiquei fazendo um freela ou outro com eles, de vez em quando aparecia uma outra coisinha, mas eram bem escassos e a mediologia me ocupava o suficiente, né, bem intenso, certos trabalhos. Até que em 2018 eu entrei fixo com eles, com o pessoal da LZP, e eu fiquei lá por 2 anos, e a equipe cresceu, diminuiu, cresceu e tal, até que eu saí no início desse ano. Lá eu fiz basicamente a mesma coisa, eu ia para muita gravação também, mas eu fui ficando cada vez mais para a parte de pós-produção, de ficar na ilha editando e animando, e eu fui me especializando cada vez mais na parte de motion, assim, eu me interessava bastante, buscava muito curso, estudava, e eu fui ficando, me priorizava mais para esses trabalhos que eu estava mandando bem, assim, do que para ir para gravação ou ir para live, fazer alguma coisa assim fora da produtora. Em fevereiro desse ano, eu saí da LZP para me tornar freelancer, e foi logo antes da pandemia, então foi meio que uma surpresa, assim, quando a pandemia bateu, mas está dando tudo certo, eu saí disso para conseguir fazer trabalhos com produtoras diferentes, com estúdios diferentes, fazer coisas um pouquinho fora da minha zona de conforto, assim, que eu estava acostumado. E eu venho conseguindo, assim, aos poucos, eu construindo uma cartilha de clientes e tudo mais. E esses da Vale, esse da Nova Espacial foram os últimos, assim. E aqui estou eu hoje. Muito legal, Matheus. Camila, você pode falar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você faz atualmente? Claro. Eu sou Camila Carter, eu sou animadora e diretora. Eu trabalho mais hoje com stop motion, né? Eu sou 010 da Mediologia. Comecei a fazer animação quando eu estava no segundo ano. Eu fiz uma oficina, na época era Oficinas Itinerantes do Tela Brasil, que era uma contrapartida de um longa do Luiz Bolognese, uma história de amor e fúria. E eu lembro que eu fiz no Céu Jaguaré, em São Paulo. Era uma oficina bem intensa, assim, durante as férias. Eu adorei, me descobri ali, né? Lembro que eu saí da oficina com uma ideia de curta-metragem, e aí eu levei essa ideia para a minha turma, 010, e a gente fez um grupinho, uma equipe de animação, né? Inclusive o Samuel dirigiu o filme, que chama Flirt, é um curta que tem 2 minutos, e 1 minuto é só de créditos. Mas foi uma experiência bem bacana, assim, de descobrimento mesmo. Para mim foi bastante importante. Depois disso eu fui, enfim, existia o Ciências Sem Fronteiras, né, e eu tive o privilégio de participar, e eu estudei produção de cinema na Inglaterra, em Cambridge, numa universidade chamada Anglia Ruskin, e aí eu fiz uma disciplina com uma animadora que chama Elizabeth Hobbs, e ela é muito experimental, ela utiliza materiais muito diferentes na animação dela, e eu fiquei fascinada por aquilo, né, também não conhecia tanto essa animação independente, né, então me interessei mais ainda por esse lado. E aí eu voltei e fiz a disciplina do Wilson Lazzaretti, nas artes visuais da Unicamp, o UOL, e também passei a conhecer o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. E depois de cursar a disciplina, a gente continuou tendo bastante, eu e Samuel, né, a gente continuou tendo bastante contato com
com o Wilson e com o Maurício, que são os fundadores do núcleo, dando oficinas de animação e, enfim, a gente também, nessa época, criou a Lesma, né, que é a Lá Extraordinária Semana de Mostras Animadas. E a Lesma acontece desde 2016 na Unicamp, ela teve quatro edições. Eu não sei se a gente mostra alguma coisa agora. Pode ser, né? A Lesma... O que mais quer falar da Lesma? A Lesma, ela também... ela é organizada por vários alunos e de várias gerações da mediologia, né? Digamos assim. Até a gente viu aqui o Gabriel, a Carol, que comentaram aqui, participaram da organização. Então, a gente fica muito feliz que a Lesma ainda continua. Esse ano não tivemos, mas quem sabe o ano que vem, né? E a gente organiza junto com o UOL. O UOL e o Maurício, eles têm esse núcleo que existe há mais de 45 anos, e eles conhecem muita gente da animação. Então, a partir desses contatos, a gente teve a ideia de fazer um evento de animação na Unicamp e trazer mostras de festivais de outros lugares para dentro da universidade, né? E aí acho que o Samuel tá mostrando aí os nossos cartazes desde a primeira edição. E aí, depois da Lesma, eu fui trabalhar em uma produtora, que é a Koala Filmes, é uma produtora de stop motion. Eu trabalhei como assistente de animação e assistente de arte no longa-metragem que eles estão finalizando agora, que chama Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. E durante esse período eu inscrevi um projeto num edital chamado Carne e consegui que ele fosse selecionado, né? E aí eu saí da Koala para fazer esse projeto independente. Eu posso mostrar o trailer para vocês, vou dividir aqui. Ele já tá, ele tá pronto, ele estreou ano passado, no Festival Internacional de Locarno. Ele teve uma carreira muito bacana, e eu fiquei muito feliz com isso, enfim. Vou mostrar para vocês. É um projeto bastante colaborativo, ele foi animado por mim e por mais 4 mulheres. Cada capítulo foi animado por uma mulher diferente. É um documentário animado. Deixa eu ver aqui. Camila, conta pra gente um pouquinho do que se trata esse documentário animado Carne. Claro. O Carne é sobre 5 mulheres compartilhando histórias íntimas e pessoais em relação com o próprio corpo em diferentes fases da vida. Então, tem uma associação irônica entre a carne, as fases de cozimento da carne e as fases da vida da mulher. Então, ele começa no capítulo crua, sendo a infância, e vai até a mal passada, como a terceira idade. E aí, cada capítulo é um relato, e cada um foi também animado com uma técnica diferente, por uma animadora diferente. Eu animei o primeiro capítulo. O Carne também foi produzido por uma mediáloga, que é a Lívia Pérez, que a Lívia acho que é 06, e ela tem uma empresa também formada por mediálogos, é a Doctela, e depois o filme, a gente conseguiu uma coprodução com a Espanha, então ele também é um filme espanhol, né? Então, gente, eu tentei dividir o som aqui, mas né, não veio essa opção. Só vem dividir a tela aí. Tem uma caixinha na hora que você dividir a tela para marcar. Agora encontrei. Beleza. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver?
Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher, porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. Muito complicado, eu acho, para a mulher, né? Que ela já cresce com os abusos, acaba sendo meio insuportável também, não é? Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Dentro da minha casa, eu aprendi que meu peso era um problema. O homem até então observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. Eles acham que a gente não precisa de útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com meu útero? É uma deformação profunda. Mas eu acho que exatamente existe essa designação assim, da carne, do corpo, como sendo o mesmo, né? Matando o ser que está ali dentro. Voltou. E depois do carne, enfim, agora eu estou desenvolvendo... Nossa, que barulho é esse? Ah, desculpe. É um outro vídeo aqui. Desculpe. Eu estava ouvindo o próximo vídeo do YouTube. Hoje eu estou desenvolvendo alguns outros projetos, né? Eu trabalho com animação independente. Eu acho que eu estou ouvindo o seu áudio. Eu estou me ouvindo, mas está super atrasado. O que será que é isso? Eu acho que você pode ter aberto a live do YouTube, talvez. Isso você ainda está dividindo. É isso, né? Isso mesmo. Que atrapalhada, gente. Eu sou do mundo analógico, eu trabalho com massinha e materiais desse tipo. Então, acho que é isso. Hoje eu escrevo, estou desenvolvendo alguns roteiros para curta-metragem e uma possível série do Carne. Então, é isso que eu tenho feito nesses dias, assim, de pandemia, principalmente, né? Mas trabalho como freelancer. Entendi, muito interessante, Camila. Samuel, você pode falar para a gente agora com o que você trabalha, qual a sua trajetória até o seu cargo atual? Sim, estão me ouvindo? Para nós está ótimo o áudio, quem comentou. Legal. Então, minha trajetória é bem parecida com a da Camila, assim, na verdade, tudo começou quando a gente tentou experimentar dentro da mediologia no segundo ano, né, fazer um curtinha, que é o Flerte, que ela citou. Foi um stop motion de 1 minuto, realmente tem mais outro minuto de crédito. E a partir daí também fui bem privilegiado pelo governo Dilma por ter saído pelo Ciências Sem Fronteiras, né, porque isso abriu bastante o nosso leque de experiências, assim, principalmente porque a gente conheceu Elizabeth Hobbs no intercâmbio. Ela, enfim, na minha trajetória, ela é essencial. Ela foi uma pessoa que instigou a gente a explorar outros tipos de animação, né, principalmente com várias técnicas e tudo mais. E aí, na volta, quando a gente voltou para terminar o curso aqui, a gente se inscreveu na disciplina do Wilson Lazzaretti, o UOL, e também não tem como não citar ele. Eu sugiro, assim, até que todo mundo que for fazer, que tiver interesse em fazer animação, estiver no curso de mediologia, que entre em contato com ele pelo menos uma vez na vida, assim, sei lá, tomar um café, ou só passar ali no LIS, ou... agora não dá, né? Então, dá uma ligadinha para ele, não sei, mas o UOL, né, o Wilson Lazzaretti, foi muito importante porque ele introduziu a gente
um método, né, como fazer as animações, mas e a partir dele que a gente criou a Lesma, porque a ideia inicial da Lesma era trazer esses contatos que ele tinha no mundo todo e no Brasil, que são grandes nomes do legado da animação para dentro da universidade, e além disso, entrar em contato com os festivais que a gente sempre ouvia falar e sempre exibia dentro da mídia, exibir essas mostras, né, essa curadoria dentro do ambiente universitário, para que, enfim, a galera tenha acesso, para que a gente comente e saiba onde a gente está enfiando nossos filmes, assim, sabe? E aí, isso foi muito importante, porque na primeira Lesma, o que a gente tinha pesquisado sobre animação, a gente trouxe. Então, a galera do stop motion de São Paulo, a galera do stop motion do Rio, a gente trouxe o pessoal para falar nas mesas e dividir os contatos ali. E enfim, 2 anos depois a gente estava trabalhando na Koala, entendeu? Depois da Lesma, eu comecei logo depois, na verdade, né? Acho que em 2017 eu já comecei a trabalhar na Koala como assistente de montagem no longa, né, do Bob Cuspe. Para quem não conhece, Bob Cuspe é um personagem do Angeli. O Angeli é um cartunista famoso de São Paulo, assim, que, enfim, modelou o imaginário urbano dos quadrinhos da Folha de São Paulo dos anos 80 e tudo mais. E aí, na verdade, a Lesma abriu para a gente várias possibilidades de conversar sobre animação com outras pessoas, assim. Então a gente, sei lá, foi vender rifa da Lesma no evento da Animamundi, foi, enfim, conversar com pessoas sobre, a gente montou uma mesa de luz e está querendo fazer uma rifa para pagar a viagem de não sei quem, para chegar, para conversar com os alunos e tudo mais, enfim. Só falando do método que a gente usou, mas depois que eu trabalhei na Lesma, 2 grandes experiências com festivais também foram no Animamundi. Eu fui oficineiro do estúdio aberto do Animamundi durante 3 anos, e depois eu fui também monitorei o FICE, que é o Festival Internacional de Cinema Infantil. Acho que foi 1 ano só ou 2, agora eu não lembro, mas aí a gente, falando de animação mesmo, eu comecei a trabalhar com animação profissionalmente assim que eu voltei do intercâmbio. Quando eu entrei em contato com o Núcleo, também entrei em contato com algumas pessoas do Rio que enfim, estavam precisando de um animador de 2D, e aí eu assumi. E até hoje, na verdade, eu trabalho com eles fazendo essas pequenas vinhetas do Santander, assim. Então, agora, na verdade, eu faço também animações de introdução, de publicidade e comunicação interna da joint venture do Zurich Santander, né, também faço alguns trabalhos desses com eles. Na verdade, eu faço praticamente um freela que vem de vez em quando, assim, porque eu sou um colaborador, né. E aí, logo depois disso, a gente entrou na Koala em 2017, eu fui assistente de edição, depois eu fui assumindo alguns outros papéis, eu fui segundo assistente de direção do longa, e aí, dentro da Koala, eu comecei a fazer outras coisas, então eu fui animador e montador de 2 vinhetas do Dia Internacional da Animação, né? Para quem não conhece, vai rolar, inclusive, no final desse mês, dia 30 de outubro, é Dia Internacional da Animação? 31. 28. É outro dia. Mas vai rolar esse ano também. E aí eu trabalhei nas vinhetas do Dia da Animação, junto à BCA, que é a Associação Brasileira de Animação, e trabalhei também, eu tenho uma colinha aqui, eu trabalhei também nas vinhetas que a Cola fez para o Canal Brasil. E aí, por fim, hoje eu sou montador da série Angeli the Killer, da 2ª temporada, né? Na verdade, eu divido o crédito com o Renato Duque, que ele montou bastante do material de Animatics no começo.
E eu também sou animador de stop motion da série, e atualmente estou fazendo isso. Na verdade, a gente voltou a trabalhar recentemente e estou indo todo dia animar o Angeli The Killer, né, que é a série que a Koala está fazendo agora, a segunda temporada. É isso, eu tenho um material de Reel aqui, que eu acho que mostra bem a trajetória do começo ao fim, e tenho também um trailer do Bob Cuspe que pode ser exibido, mas só para quem está na live hoje. Depois tem que ser cortado. Porque, enfim, ele vai ser exibido depois. Você acha que mostra, Soraya, essas coisas? Um tem 2 minutos, outro tem 1. Pode mostrar, a gente tem tempo ainda. Legal. Ó, gente, é exclusivo aqui para as pessoas da live. Sim. Na verdade, eu esqueci uma coisa muito essencial e muito incrível que a gente não falou, que foi o nosso projeto de cinema. Na verdade, a gente, quando voltou do intercâmbio e assim que encontrou o UOL e criou essas parafernálias de animação ao redor da gente, começou um projeto que chama Indescritível, que é um curta-metragem de animação que ganhou o FIC de Campinas da cota 2014-2015, se eu não me engano. Enfim, a gente fez as contrapartidas, tem um corte do filme que rolou naquela época, mas ele não está pronto. Foi um projeto, inclusive, que demandou muito da gente na época, e foi um grande, grande laboratório de animação, assim. Sem ele, a gente nunca teria... a gente inventou uns processos, assim, sabe? E são coisas que se fundem a Koala, por exemplo, porque hoje eu trabalho como chefe de motion control da Koala lá, enfim, motion control, para quem não sabe, em animação stop motion, é o trabalho de programação, de movimentação da câmera frame a frame, via software. Então, você tem que montar a parte mecânica, depois você faz a animação no software que você está usando, e, enfim, o animador anima por aí. Mas o Indescritível foi muito importante para a gente conseguir experimentar o máximo que dava para poder entrar num mercado, né? E, bom, eu vou mostrar o Reel aqui. O Reel, ele tem tudo isso que eu falei. Ele começa com o curta que eu comecei na disciplina do UOL, que era uma experimentação sobre a história, um documentário animado sobre a história do meu pai, que ele teve uma época da vida que ele foi recenseador do IBGE, né? E aí enfim, e ele é um pouquinho mais físico, né? Feito com papel, dá para ver a textura do papel e tudo mais. Deixa eu ver, então eu venho aqui, dou um share nesse, e aí, estão vendo aqui? Espera aí, só que não apareceu o áudio, o box do áudio. Onde é que é? Chrome Tab? Ah, tá. É uma curiosidade, estamos no mesmo espaço que eu e o Samuel somos um casal também. Aqui, achei. Tá. Beleza. Tá, dá pra ver. Vai ter até uns trechinhos do Bob Cuspe, que são trechos que eu animei, eu fiz animação adicional também. E, enfim, motion control. Dá pra ouvir? Dá pra ver? Você vai gravar? You are warned. Things are not what they seem. I just went, my God, this is fiction. Not starting to care more. Tá preso em nome da lei e da ordem. Ladrão de sonhos, benfeitor de fachada, militante narcisista, doleiro por conveniência, culpado, Qual é a diferença?
Deu para ver? Então, essas coisas que vocês viram, na verdade, é meu portfólio de animação e edição, na verdade, né? E nem toda animação que tá lá é eu que fiz. Na verdade, quase nenhuma. Na verdade, a maioria vocês viram o Carne, né? Então, tem animações incríveis ali da Camila, da Cassandra Reis, enfim, das animadoras do Bob Cuspe, Rosana Vandermeer, a Erika Vale. E o que eu ia comentar é que o Bob Cuspe também foi um grande marco na minha carreira, assim, como aprendiz de animador e animador de stop motion que eu sou agora, porque marcou muitas soluções criativas para a criação, né? O filme é dirigido pelo César Cabral, que começou esse trabalho de animação do personagem que ele criou documental Angeli, né, em 2008, lá com Dossiê Rebordosa, e meio que tem um ápice nesse longa. Então, enfim, fiquei muito feliz de fazer parte dessa história aí. Mas eu acho que eu já falei demais pra caramba, então eu vou parar de falar. É isso, gente. Se tiverem dúvidas, que perguntem. Muito legal. A sua trajetória é incrível, Samuel. Agora, eu queria perguntar para vocês, antes da gente abrir para as perguntas, né, do pessoal do chat, como que o curso de Mediologia ajudou vocês nessa trajetória e como a área de atuação de vocês conversa com ele? A Camila e o Samuel já responderam mais ou menos, né, ali, falando sobre o Wilson Lazarete, mas eu queria ouvir direitinho de vocês sobre essa questão mesmo. Vamos começar com o Matheus, pode ser? Então, eu queria começar comentando que eu também fiz a matéria do UOL, porque isso no meu segundo ano, e para você ver como é, que tipo, a minha trajetória é bem diferente, mas acaba sendo de animação também. Eu já mexia com motion, assim, igual eu falei, sem saber muito bem o que era, mas eu fazia uma coisinha ou outra no After. Eu gostava muito de efeito visual também. E acabava que era tudo no After, então você acaba fazendo um pouquinho dos dois, sabe? E eu entrei na aula do UOL e eu não sabia muito bem o que esperar, então foi legal, só que foi, tipo assim, um ponto fora da curva. A gente trabalhou com stop motion e frame a frame, foi bem divertido, muito trabalhoso, e desde então eu não pensei, assim, que animação era o caminho que eu iria tomar, sabe? Mas o mundo dá voltas, e aos pouquinhos eu fui indo, tipo, mais pro motion, mais pra parte pós, edição, motion, e aí, cada vez mais que eu fui entendendo melhor o que era motion, eu vi que o motion, ele tá numa intersecção de várias... O Matheus deu uma travadinha. De várias linguagens diferentes, animação, Pode falar. Ele se parou em intersecção.
Isso, é uma intersecção entre várias linguagens que envolve animação, cinema, design, fotografia, ilustração, tem stop motion, no motion, assim, tem artistas de várias formas que trabalham de diferentes maneiras e pode ser uma mistura de tudo, as possibilidades são enormes, é mais, geralmente, o produto final, né, para onde que ele vai e tudo mais. E por ser uma área assim com tantas frentes diferentes, com tantas vias de acesso, eu acho que a mediologia me ajudou muito a experimentar muitas coisas que de uma forma ou de outra agregam hoje nas animações que eu faço, sabe? De ter experimentado muita coisa, de ter editado várias coisas diferentes, desde podcast até curta, sabe? Ter feito essa matéria com o UOL foi bem interessante também, foram todas coisas que agregaram. O Unimídia do meu ano, eu tive a chance de fazer o teaser de abertura, que foi, que assim, se eu me lembro bem, é que eu já tirei meu portfólio faz um tempo, mas na época foi um marco, assim, para mim, eu falei, putz, eu não sabia que eu consegui fazer um negócio super da hora para mim na época, porque você tem esses trabalhos que eles falam, que vão juntando, tipo, eles são pequenos passos, mas chega uma hora que você faz um trabalho que te força mais, e você fala, putz, ficou muito legal. E aí passa um ano e você fala que é uma merda, mas faz parte. E a mediologia me agregou dessa forma, ela me deu várias oportunidades de aprender indiretamente, né? Teve essas diretas e teve as indiretas de estar em contato com pessoas com interesses parecidos. A mediologia teve, além da aula do UOL, teve a aula do Teles, se não me engano, de computação gráfica, que envolve animação de uma forma ou de outra, pelo menos é um leve contato. Não é definidor, mas dá para você reconhecer algum interesse ali, com certeza. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para o Canadá, onde eu fiz, até nas matérias que não eram de animação, ou de motion, assim, eu acabei envolvendo mais a parte de animação porque eu queria, porque por eu não conhecer tanta gente lá, eu acabei querendo fazer as coisas mais sozinho, e eu acabei optando por fazer muita coisa no After, criar muita coisa do zero, e foi por aí, e esse caminho foi seguindo. Eu acho que no final do curso já não fiz muita coisa de relevância assim, relacionada ao motion, né? Eu acho que ficou por aí. Mas foi isso. Foi tudo muito ligado à mediologia. Apesar de eu achar que... Não sei se vão perguntar, mas se você quiser seguir uma carreira relacionada ao motion, você não precisa fazer nenhum curso formal, principalmente não mediologia, mas foi muito legal. E faz parte da minha trajetória e eu não mudaria nada. Assim, eu acho que foi levando para um caminho muito legal. E é basicamente isso. Obrigada, Matheus. Camila, você pode falar um pouquinho para a gente como que a mediologia te ajudou nessa sua trajetória e como a sua área de atuação atual conversa com o curso? Eu acho que essas experimentações da mediologia, enfim, vários projetos que a gente faz, acho que isso me ajudou bastante. Tem um cachorro aqui. E também acho que a experiência de vivência na universidade pública também foi muito importante para mim, né? Eu morava em São Paulo, e foi a primeira vez que eu fui morar sozinha. Essa vivência bastante intensa na Unicamp foi importante até numa questão de pensamento crítico para mim, né? Eu acho que isso teve bastante impacto do que eu faço hoje, assim, nos projetos. Obrigada. Samuel, você quer compartilhar aí com a gente? Sim, então, eu acho que foi dito. A mediologia, na verdade, me ajudou nos termos do que eu comentei agora há pouco, e principalmente, acho que a gente meio que soube aproveitar as pessoas ao nosso redor, assim. Na verdade, eu acho que, putz, eu não consigo falar de entrada na animação sem falar da Camila. Não consigo falar disso sem falar do Rodrigo Faustini, do Levi Munhoz, enfim, dos contemporâneos que foram, assim, que foram umas brutas referências, assim, sobre método de trabalho, sobre método de pesquisa, onde você vai atrás, que tipo de animação fazer, como lidar com produtoras, como lidar com
enfim, com o seu próprio trabalho, assim, sabe? E eu acho que, eu lembro uma coisa que o Gilberto comentou numa aula, que me marcou muito, assim, que na verdade acho que foi o que me ajudou a trabalhar independentemente com os processos de animação, principalmente esses mais experimentais e físicos, né? Porque ele tinha comentado, parece um salto grande, mas eu até tinha anotado aqui para falar, que ele tinha comentado que a mediologia é uma aula específica, ele comentou que a mediologia é queer. E eu amo esse conceito, porque significa, para mim, significou na hora que não é necessário você ter uma performance específica, assim, sabe? Você não precisa performar nada, assim, basta você ser verdadeiro com você, assim, não se engane, sabe? Eu acho que, para mim, como a Camila falou, isso abriu asas para o pensamento crítico de algumas coisas muito importantes para mim, assim, do tipo, você encontra pessoas que estão querendo ser os super diretores de não sei onde, assim, com as super influências de não sei o quê, mas, de fato, talvez o que você tem que fazer é abrir para o que você gosta e aproveitar as pessoas ao seu redor. Acho que meio isso. Fora, enfim, todas aquelas coisas que eu falei, que a mediologia me ajudou, me aparelhou, né? Então, Sem Fronteiras, o Wilson Lazzaretti, a Lesma é fruto da abertura da mediologia, do pró-reitor de graduação, né? Que foi diretor do IAC, é o Hashimoto, não sei se ele é ainda, na verdade. Não, enfim. Mas eu acredito que seja isso. Nossa, tem bastante. É bem legal como um insight assim de um professor às vezes, né, ela leva a gente para um outro lugar, assim, dá um gás, né? Antes de eu entrar nas perguntas do chat, que são muitas, valeu aí galera que tá perguntando, queria deixar um recado aqui, né, que, Matheus, estão falando aí no chat desesperadamente para você mostrar a abertura do Unimídia que você fez. Muita gente, ó. Eu posso mostrar, é curtinha. Na verdade, não é nem a abertura, é o teaser, né? Tipo, a abertura eu editei, mas é mais edição mesmo. Aí, eu acho que eles entenderam que eu quis dizer o teaser. Se quiser, eu posso mostrar. Mostra pra gente. A gente problema. tá aqui no Unimídia, nesse espaço. Espera aí, só um segundo. Estão vendo? Basicamente isso. Foi tipo, para mim foi um marco, assim, porque eu aprendi a usar o Illustrator vetorizando esse logo. Antes eu não sabia direito e tal, e eu apanhei muito para aprender. E aí foi, tipo, tudo juntando, e é por isso que é bom fazer projetos, porque assim, aos pouquinhos você vai juntando todas as habilidades que você precisa. Muito legal também ver, né, um pouco do passado aí do Unimídia 17. Agora eu vou passar para as perguntas do chat, quem quiser mandar mais perguntas, apesar de a gente ter bastante já, pode mandar, né? Vou começar com a do Matheus aqui. Podem contar um pouco sobre o processo criativo de vocês para fazer animação? Isso junta um pouquinho com o que eu queria perguntar para vocês, que é como vocês iniciam, assim, o primeiro passo, vocês pensam para fazer animação, fala um pouquinho sobre storyboard, essas coisas. Pode começar com o Matheus. Então, o meu workflow, assim, ele varia de projeto para projeto, mas tem uma base que, ao longo do tempo, com cada projeto, você vai ficando um pouquinho mais esperto de como fazer, né? Principalmente nos projetos comerciais, que eu lido com clientes, tem muito uma questão de aprovação e tudo mais, então eu tento sempre ter uma hipercomunicação com o cliente. Eu prefiro que eu
tenha mais tudo confirmado com ele, mesmo que ele ache chato, do que não confirmar e depois dar um problema, porque chega um ponto da animação em que fazer alteração é muito custoso em termos de tempo, e tudo que você não quer é isso, tudo que você não quer é alteração. Mas o meu processo, ele começa geralmente com um briefing que, dependendo do cliente, é ou eu conversando, fazendo perguntas, do tom que eles querem, qual é a mensagem que vai passar, tempo, estilo, se eles têm referências que eles querem passar. Eu começo montando um mood board, e tem gente que separa o mood board com o board de referências, mas para mim é tudo a mesma coisa. Eu vou juntando tanto referência de outras animações, de motion mesmo, produtos prontos, mas também pego de filmes, frame de filme, pego imagens literais, tipo, eu acho que tem que ter mais gradiente nisso aqui, porque eu acho que sim, então eu boto imagem de gradiente nas cores que eu acho que fica legal. Eu pego de outras animações mais tradicionais, tipo animação japonesa. Nessa etapa, o mais interessante é ter o máximo de referência possível, assim, para não copiar nada, para não ser copiar, sem pegar emprestado pequenos pontos de um e do outro para criar uma peça única. É mais ou menos isso. Isso eu não aprovo com o cliente, geralmente fica mais para mim mesmo, baseado no que a gente conversou. Eu começo fazendo um storyboard, que eu aprovo com o cliente, e a partir do storyboard vai ter a linha geral, é bem parecido com o storyboard para quando você grava com a câmera, eu esqueci o nome agora. Mas dependendo do projeto, ele é mais acabado ou menos acabado, assim, varia muito do perfil do cliente. Então é bom ter uma conversa, entender qual que é a expectativa, porque eu já mandei storyboard, o projeto todo correu muito bem, mas o storyboard, o cliente gostou, mas a produtora que me contratou ficou tipo, mas você sabe ilustrar? Porque tava meio ruim o traço do storyboard. Eu falei, não, é que eu ilustro, tipo, no Illustrator, eu trabalho mais com vetor, né? Eu falei, beleza. A partir disso, eu aprovo o Style Frame, que é basicamente alguns frames-chave com o look final do que vai ser. E às vezes eu já mando algumas opções, tipo 2 opções de Style Frame, com variação de cor, de forma, para o cliente ter com o que comparar, né? Porque muitas vezes eles não são desse ramo e eles não entendem muito bem o processo, então tem o processo de educação do cliente, de educar o cliente nesse caso também. E a partir disso, aprovado o Style Frame, se der tempo, eu aprovo todos os frames, eu faço todas as cenas, todos os assets que eu preciso no Illustrator, ou dependendo se for alguma coisa para o cinema 4D, se tiver alguma coisa frame a frame que eu não faço ainda, mas eu quero fazer, eu vou tudo deixando preparado, e aí se der, eu aprovo todas as cenas finais, assim, todo o look final de cada cena, antes de começar a animar, se for possível, às vezes não dá tempo. Às vezes é tudo atropelado e acontece, mas a gente tenta fazer o ideal. E aí, tendo isso aprovado, eu parto para animar. Às vezes eu faço uma animação de 10, 15 segundos, assim, se for um negócio muito longo, para ter isso aprovado, o cliente entender qual que é o feeling da animação, entender o time e tal, e já corrigir qualquer coisa. Para, se der, a gente já corrige nessa etapa e já anima o restante baseado nas correções. E depois eu aprovo a animação inteira. E falando um pouquinho de como ser freelancer, né, eu tento sempre limitar a 3 alterações por etapa, tipo, para o cliente não ficar folgado. Mas é sempre uma questão de conversar também. E aí, a cada etapa é uma construção mesmo, tipo, você vê essas grandes animações aí, tipo, de motion, que tem gente que faz estúdios de fora, do Brasil também, fazem animações incríveis, assim, você fica boquiaberto, você fala, puta merda, como que isso foi feito? E é assim, é um tijolinho de cada vez. Por isso que é bom até, se for um projeto pessoal, eu também faço todas essas etapas. Eu evito pular coisa demais, e eu só saio do work, tipo, desse processo para experimentar coisas diferentes. Às vezes é uma coisa que eu não testei ainda, para mim não cair sempre na mesma coisa. Fazer sempre a mesma animação, sabe? Testar uma técnica nova, misturar um pouquinho de algo mais artesanal, de fazer alguma coisa com fotos também, com textura, e é mais ou menos isso. O processo básico é esse, e vai de acordo com o projeto. É um joguinho de testar e ver o que dá. Muito legal. Você comentou também sobre cliente, né? Importante. Antes de passar para a Camila, eu só deixo emendar aqui uma outra pergunta que foi para o Matheus, já que você falou sobre ser freelancer, né? A Lígia Anjos perguntou, Matheus, como foi ir para o freela?
que dicas você dá para quem quer ir nesse caminho? Porque você falou que trabalhou, né, na RZP e depois foi virar freelancer. Você conta pra gente um pouquinho a diferença entre os dois? Conto. Olha, é bem diferente, assim, é um processo, eu acho que tipo, freela não é para todo mundo, porque algumas pessoas gostam do outro perfil de trabalho, mas qualquer um pode ser freela, é mais uma questão de pesquisa, se preparar e tudo mais, e aí tem perfis e perfis. O jeito que eu faço as coisas é que eu tenho uma rotina mesmo sendo freela, mesmo estando em casa, eu acordo mais ou menos no horário, eu faço minhas coisas de um certo horário, eu não gosto de vir à noite, eu não faço geralmente, eu sou bem regrado nesse sentido. E aí a minha saída da LZP foi meio assustador, né, porque você sai do emprego e fala, agora talvez eu ganhe dinheiro, mas talvez não. Mas se você se preparar e tal, e pesquisar, tem um livro que, inclusive, eu recomendo, eu posso comentar no chat depois, mas chama The Freelance Manifesto. É um livro em inglês, mas eu acho que a versão digital dele custa uns R$20, assim, e deve ter PDF na internet, sei lá, eu não sei. Mas é um livro dos Estados Unidos, mas muita coisa se traduz para cá, e tem muito de como lidar com o cliente, de como prospectar cliente, que é um negócio bem business, assim, e eu tinha muito medo, mas com o tempo vai ficando mais natural, assim, e é importante você conversar e buscar gente, porque no início é muito raro vir para você, de primeira, sabe? Eu saí já com um cliente, que era a produtora, né, eu saí em bons termos, e eles me mandam trabalho até hoje, mas eu mandei muito e-mail, e alguns foram virar só depois de muito tempo, 99% não virou, mas com o tempo você vai construindo uma carteira de clientes, você vai, tipo, trabalhando certinho, eles voltam, e aí, tipo, você vai tendo mais clientes para não ficar refém de um cliente também, porque aí você tem que fazer tudo para o cliente, porque se ele não te pagar esse mês, você fica sem receber e fudeu, sabe? É bom ter esses caminhos, e aí você vai passar uns perrengues, acontece, eu passei, estou passando ainda, putz, calcular errado um trabalho, passar um orçamento que foi muito pouco, ou às vezes você se dá bem em outros trabalhos. A minha sugestão, a minha dica, além de pesquisar muito, ler esse livro, conversar, quem quiser conversar comigo sobre isso, qualquer coisa relacionada ao que a gente está falando aqui, pode me tirar dúvida, eu adoro responder perguntas, adoro, assim, tipo, dúvida técnica de After, eu acho muito bom, eu vi todos os tutoriais do YouTube, e eu não lembro deles, mas, tipo, eu acho que eu vi um tutorial, e eu dou uma pesquisada, e eu mando o link do tutorial. Mas, basicamente, é uma questão de preparar, e tipo, ter um pouquinho de disciplina para lidar com o tempo livre, dar uma estudada. O bom de ser freelancer é que eu tive muito tempo livre, quer dizer que eu não tive clientes, para estudar mais. Eu fiz muitos cursos desde que eu saí da produtora. Esse trabalho da Vale são resultado de mais estudos, assim, de estudar animação, de praticar, e aí, aos poucos, ir conseguindo alguns clientes mais interessantes, sabe? Então, a minha dica é preparar mesmo, pesquisar, conversar com as pessoas, mandar e-mail pra caralho, e organizar seu tempo, usar, tipo, aplicativos que marcam seu tempo, ser organizado com isso, que aí, pela disciplina, você vai ter mais tempo livre, assim, de verdade, você vai ter uma ideia muito clara do quanto que você vai gastar nos processos, quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, e assim você pode ir levando as coisas para frente aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. Eu saí faz 8 meses agora, e agora eu estou tendo meses bons, mas teve mês que, tipo, não entrou nada. Tem muita questão também de que clientes grandes, principalmente, eles demoram para pagar, são 30, 60, 90 dias. Então, tem que ter esse controle, porque você vira uma mini empresa, basicamente. Mas tem muitos pontos positivos, porque se você você tem mais liberdade, com tudo controlado, você tem mais liberdade para ou trabalhar mais, se você está querendo juntar dinheiro, ganhar mais dinheiro, ou se você quer tirar umas férias, ficar um tempinho mais leve, você começa a recusar uns trabalhos, assim. Mas é um processo, você não vai conseguir ser de uma hora para outra, eu não consigo ainda, mas aos poucos está rolando, sabe? É basicamente isso. Obrigada, Matheus. Para quem quer ser freelancer, você tem que aprender a precificar seu trabalho, e no dia 21 de outubro, às 6 horas, nós teremos
uma conversa com a Junior Design, a Dois Tons, que a empresa Junior da Mediologia está trazendo essa capacitação para vocês. Então é isso, propaganda aqui, se inscreve lá no fórum, está na página. Vamos continuar aqui com a Camila, com a mesma pergunta do Matheus, né? Podem contar um pouquinho sobre o processo criativo de vocês para fazer animação? Beleza. Então, meu processo, eu vou falar um pouco do caso do Carne, né? Um processo mais independente, assim. Até usando algumas palavras do UOL, né? Do Wilson Lazzaretti, meio que começa com uma inquietação, né? Para mim, geralmente acho que os assuntos dos meus filmes são questões que me tocam, assim, algumas situações que eu já passei na minha vida, enfim. Do Carne foi nesse sentido. Minhas experiências sendo mulher, né, ou experiências também quando criança. E aí, a partir dessa inquietação, desse tema, vem uma pesquisa em relação a ele. Uma pesquisa também em relação à animação, às referências, é a forma que eu me expresso melhor. E no caso do Carne, acho que até vi uma pergunta do Gabriel falando sobre os processos, acho que eu já posso até falar. O storyboard, ele vem um pouco junto com o roteiro, geralmente as ideias aparecem para mim mais visuais, né? Então, no Carne a gente fez um processo de pesquisa muito grande para encontrar as entrevistadas, por ser um documentário animado. Eu tinha feito um perfil para cada uma, né? Então, por exemplo, na fase crua, que é a fase da infância, o perfil era uma mulher que fosse gorda durante a infância, contando alguma história nessa fase. Era um perfil bem simples, né? E aí cada uma das outras personagens tinham um perfil assim. E a gente foi atrás das mulheres, a gente chegou a lançar formulário no Facebook, recebeu indicações de outras pessoas que conheciam o projeto, e acabamos entrevistando 6 mulheres, 2 com um perfil parecido para a mesma fase, e a gente manteve 5. E aí, a partir dessa seleção, a gente fez uma entrevista com cada uma, teve a edição, a gente entrevistou mais ou menos 1 hora foi uma duração de mais ou menos 1 hora, e teve que reduzir para 2 minutos. E a partir da escuta disso, né, eu e a Ana Júlia Carvalheiro também, Mediáloga, acho que 013, escrevemos um roteiro de animação, né, pensando nesses testemunhos, nos relatos delas. E aí, eu posso até mostrar, eu tenho aqui o storyboard, só um momentinho. Bem legal que já respondeu a pergunta do Gabriel Nardi aqui. Sim, a gente está muito eficiente, não é mesmo? Acho que eu apertei o... Eu vou voltar aqui, gente. Esse é o indescritível. A gente já respondeu aqui a pergunta do Gabriel Nardi, que perguntou sobre a produção de carne, como foi conseguir as histórias e selecionar o que ia para o filme. Eu vou dividir de novo. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Esse aqui é o storyboard do Carne. Por exemplo, esse aqui é o primeiro capítulo, que é o que eu animei, com o prato. Então, também tem essa relação da técnica, né? Na pesquisa, nesse momento de investigar o documentário, ouvir esses testemunhos, eu também descobri que o filme teria várias técnicas, porque no início ele era 2D, né? Digital. Então, ouvindo a história da Raquel Patrício, que é a personagem do primeiro capítulo, ela fala sobre ser gorda na infância e a mãe dela sendo nutricionista. Então, ela fala muito sobre a relação que ela tinha com a comida, né? E aí eu pensei em animar sobre um prato, como se o prato fosse minha tela em branco, meu papel, né? E aí tem a boneca também, que entra, uma fala dela. Esse aqui é o storyboard do último capítulo, que é da Helena Inês, animado pela Leila Monsegur.
Aqui tem até um... tem um making off rapidinho, não sei. Ah, não, aqui já não tá mostrando. Também tem essa parte da artesanal, né, que eu faço. Eu também faço bonecos para stop motion, então a boneca que aparece no filme eu modelei com Durepox. Aí a pintura. Aqui um pouco da animação digital da Flávia, essa da Giovana Afonso. Eu pintando prato com tomate e alface ali. A boneca e a película da Leila Monsegur. É isso. Deixa eu voltar aqui. Bem legal. Deixa eu voltar a pergunta do Matheus aqui, agora para o Samuel. Conta um pouquinho sobre o processo criativo seu para fazer animação. Então, essa pergunta é muito boa, na verdade. Ela é bem abrangente. Acho que para os nossos trabalhos independentes, principalmente, o processo criativo ele vem numa linha parecida com o documentário, assim. Como a Camila falou, existe a investigação antes e a vontade de trazer um tema na tela e de representar ele de uma forma singular. Eu vou até aproveitar e juntar essa resposta a uma pergunta do Rafael Giraldelli aqui também, porque eu acho que isso tem a ver com o uso das diferentes técnicas na animação hoje. Ele perguntou aqui como vem o mercado de motion design trazendo aspectos da animação tradicional para projetos recentes e vice-versa. Eu acho que isso tem tudo a ver, na verdade, porque você tem, através a pesquisa de documentário que a gente herda, né, da procura de um tema, ela se aplica também para animação, nesse sentido, porque a integração que a gente busca é meio que, enfim, tá ali, a gente está sempre querendo brincar com ícone, signo e tudo mais, e eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ver estúdios interessados em animações que tenham texturas originais ou formatos que não foram antes vistos, assim. Então, e as pessoas estão muito mais interessadas em processo, porque existe essa demanda enorme por material, então making off, como foi feito e tudo mais. E eu acho que daí vem a nossa inquietação, assim, de procurar nos materiais algo que explore os temas que a gente está buscando, e aí nessa síntese a gente cria animações que tem cara de mais artesanal e vice-versa. Eu acho que, enfim, é uma tendência, na verdade, né? Você olha um filme como Klaus, que saiu do Netflix, uma animação que é toda feita em 3D e tem aquelas texturas em 2D, estúdios de anime, tipo Polygon, assim, que pegam todos os personagens, animam no 3D, depois passam aquele filtro, aquela textura do 2D para deixar a textura mais, enfim, mais artesanal, de certa forma, né? Enfim, eu acho que daí vem a nossa inquietação, vem um pouco nesse sentido também. Nosso processo criativo está intimamente ligado a isso. Eu queria comentar também que isso que o Matheus falou é perfeito, assim, principalmente falando em mercado, sobre não deixar o cliente extrapolar. O processo criativo sempre tem que pertencer a você. Assim, então você começa o trabalho, mostra para o cliente, fala assim, ó, vou refazer isso no máximo 2 ou 3 vezes, e é isso. Porque, enfim, acho que o mais interessante é você estar mostrando para o cliente novos métodos de criação e mostrar que, enfim, o que você pode fazer, até onde você vai chegar desde o começo. Enfim, eu não sei se eu viajei muito na resposta, mas eu tentei juntar essas coisas. Não, deu para entender, deu para entender. Eu venho aqui para a pergunta do Myron. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram ao entrar na carreira de animação? Vamos começar com o Samuel, depois a gente vai para a Camila e para o Matheus, só para ser diferente um pouquinho.
Agora eu não tenho tempo para pensar, mas eu acho que, sendo breve, as maiores dificuldades foram, não sei, de repente ter o portfólio na mão da pessoa certa, assim, sabe? Do tipo, trabalhar isso pensando em mercado, assim, produtora. Eu vi até que alguém perguntou aqui sobre, como vocês falam, como vocês pensam em termos de portfólio, assim, como é que faz? Só esclarecendo, é isso mesmo. Então, normalmente as empresas não pedem. Normalmente você envia sem pretensão. Raramente eles procuram, assim, botam no Facebook, assim, alguma coisa, mas pelo menos na animação independente, que a nossa experiência tem sido de que o mundo dela é muito pequeno, então você precisa conhecer as pessoas, entendeu? Então, frequentar o Animamundi, os festivais e tudo mais. E para a gente aprender isso, custou um pouquinho, mas a gente aprendeu. Inventou um festival, que é a Lesma, botou todo mundo lá e falou: Midiálogos, vamos aí, vamos. Mostrem o que vocês fazem, né? Criou o Lesma Lab, né, para isso, inclusive, para mostrar, para botar a mídia no mapa, para que eles vissem que o que está sendo produzido, de qual era o estilo, de que jeito e tudo mais. E, enfim, só para responder essa coisinha sobre PDF aqui, normalmente você bota um link no próprio PDF, e esse PDF é interessante que ele seja interativo, né, para a pessoa clicar. Mas isso é só uma resposta prática para isso. Eu acho que essa foi a maior dificuldade, né? Bem legal. Camila, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na carreira de animação? E aí, já que Samuel respondeu também de portfólio, se quiser responder o de portfólio, fique à vontade. Beleza. Eu acho que eu tinha bastante insegurança, assim, em relação à minha animação, né, quando eu comecei. Eu acho que eu pensava muito numa técnica de animação, enfim, em dominar a técnica de animação, e eu não me sentia preparada para fazer uma animação super fluida, assim. Então, isso foi se tornando uma barreira para eu conseguir construir meu portfólio, enfim, fazer meu trabalho. E também acho que essa insegurança veio também numa experiência de trabalhar em estúdios e perceber em que lugar as mulheres estavam nos estúdios de animação, assim, em lugares de facilitação do trabalho dos homens, às vezes na produção, ou como assistentes, mas muito dificilmente na criação, né? Então, as minhas experiências em estúdios não foram muito positivas e agravaram essa questão da confiança com a animação, que é o que eu gosto de fazer. E eu acho que o Carne, essa oportunidade que eu tive de fazer esse filme foi muito importante para mim nisso, assim. Eu tinha muita insegurança, mas eu percebi que a animação ela ia ser um instrumento para eu contar uma história, aquilo que eu queria falar, enfim, aquela minha inquietação, né? Enfim, foi muito importante conseguir fazer. Animei o primeiro capítulo, enfim, eu me lembro que não era só eu que estava insegura, né? As outras mulheres do curta também sentiram isso, mas a gente construiu isso juntas e dividindo tudo. A gente fazia ao mesmo tempo, cada uma na sua estação de trabalho, que geralmente era em casa. Isso foi muito positivo. E, enfim, a carreira que o filme teve depois é muito gratificante. Acho que foi enfim, foi uma virada na minha vida, assim. Foi muito importante para a autoestima e autoconfiança no que eu fazia, assim. Muito legal o seu relato, né? Principalmente essa parte das mulheres na animação. Realmente uma coisa a se pensar, né?
Vamos lá, quais foram as maiores dificuldades que você, Matheus, enfrentou a entrar na carreira de animação? Foi animar também, assim, eu tive muita dificuldade com animação, tipo, igual eu falei, eu demorei muito para me ver como um animador, assim, e até hoje é um negócio meio assim, tipo, motion, é animação, é sim, mas, tipo, muitas vezes, por conta de para onde vai, é tão descartável, sabe, muito diferente de um filme que nem o Carne, às vezes você faz coisa para story, que é assim, ó, é um dia, 24 horas e assumiu, então tem um joguinho assim, mas eu tive muita dificuldade com a parte técnica mesmo no início. A aula mesmo do UOL, foi muito divertido, foi muito bom ver o resultado final, mas foi muito complicado. E isso tem a ver com questão de expectativa mesmo, e achar que o seu próximo trabalho tem que ser sempre o melhor, mas às vezes não precisa ser o melhor trabalho do mundo. Eu gosto de pôr isso como aprender a sonhar pequeno, que você tem que aprender a entender o próximo passo só e concentrar que, tipo, você não tá, sei lá, você não tá fazendo o melhor trabalho do mundo o tempo todo. Você tem que se cobrar menos um pouco. E aí, com isso, você vai buscando, tipo, os canais certos, você vai estudando e conseguindo construir esse leque de habilidades, você vai se transformando num animador, numa animadora cada vez melhor, sabe? E aí, já comentando essa questão do portfólio, também foi muito complicada. A primeira coisa é que você precisa colocar realmente na mão da pessoa certa o seu portfólio na hora certa, assim, na hora que ele estiver precisando, no caso de motion e tal, principalmente. Mas também eu demorei um pouco para entender qual que é o melhor formato de portfólio, com pesquisas, com tal. O livro que eu recomendei, ele fala muito não fala de montar portfólio, mas ele fala de como achar o e-mail das pessoas por meios legais e como sugestões de como mandar e-mail, de como tentar entrar no radar dessas pessoas, porque uma vantagem do Motion é ser muito remoto, você pode trabalhar de longe em vários casos. É legal, eu ainda quero trabalhar muito em loco, né? Eu quero ir para produtoras, eu quero ter a experiência de trabalhar com outras pessoas perto de mim, mas quando a pandemia não rolou ainda nenhum, assim, foi tudo remoto, e eu não sei se vai voltar a ficar muito local, assim. Mas quem quiser um exemplo, o meu portfólio, ele é todo digital, eu tenho um site, que é pelo Adobe Portfolio, e eu tenho um Behance. O Behance é em inglês e o outro em português, mas os dois são os mesmos projetos. O que eu estou sempre tentando melhorar ele, mas hoje é o que eu acho que é a melhor forma que eu consegui ver de mandar. Eu tive algumas respostas positivas, e aí tem uns projetos que eu acho mais interessantes. Tem o meu Reel também, eu tenho um Reel de Motion, e aí cada projeto, ele tem um breakdown, assim, ele fala, tipo, de como foi feito. Alguns não são mega breakdowns, mas eu falo pelo menos qual era o objetivo, o contexto do que eu estava fazendo, meu papel, o que a gente está tentando solucionar. E nos mais recentes, o da Vale que eu mostrei, todos têm processo, tem os storyboards lá, tem pelo menos uma ou duas páginas, tem exemplos, tipo, de algumas coisas que eu fiz para o storyboard, que eu modelei em 3D para depois desenhar por cima, tem versões diferentes de certas coisas, tem uma descrição, que ela, tipo assim, não te diz tudo, mas é interessante para a pessoa que está podendo te contratar, que ela entenda o seu papel e o que você fez e qual é o seu potencial, para ela entender que, tipo, não foi um trabalho que você estava no meio de uma equipe e você não fez nada, tipo, você teve esse papel específico, você ajudasse dessa forma e ela pode contar com você, sabe? E é isso que eu sugiro, mas assim, você tem que estar sempre melhorando o seu portfólio com o que vai entrando, com as suas melhores coisas, então é bom tirar um tempinho para isso. Eu sei que é difícil, às vezes não você esquece e não tem tempo, mas e com o tempo você vai podendo mandar menos seu portfólio, porque as pessoas vão começar a te recomendar, isso no caso de freela, né? E as coisas começam a andar um pouquinho sozinhas. E é mais ou menos nesse ponto que eu estou, e é mais ou menos, eu acho que, não sei, é um processo médio, assim, as pessoas devem enfrentar isso, não sei. Mas é basicamente isso. Muito legal. Para quem está acompanhando aí no chat, um ótimo jeito de se conectar com as pessoas é pelo LinkedIn. E amanhã, às 7h30 da noite, nós teremos uma oficina de como mexer com o LinkedIn com a Natália, que também é uma mediáloga.
Vamos continuar aqui com as perguntas do chat, já está acabando, apesar de ser muita, a gente também extrapolou um pouquinho o nosso limite da live, né? Mas está bem interessante essa conversa. Vamos para a pergunta aqui do Júlio. Vocês acham que é possível trabalhar na área de vocês em Campinas, na região, ou todas as oportunidades são em São Paulo? Vamos começar aqui com o Matheus. Eu acho que é super possível para motion, né, igual eu te falei, até para edição também, porque, igual eu falei, está muito remoto agora. Eu acho que em motion já daria, é porque eu não estava sendo freela antes, né? Mas eu acho que em motion já daria, porque já existe um pouco dessa cultura de trabalhar de fora, e eu acho que isso vai se manter, né? Porque vem funcionando bem para os meus projetos, eu não tenho problema nenhum de conversar com os clientes todos remotamente, tem funcionado bem. Então, eu acho que funciona assim. Depende de você entrar em contato com as pessoas e irem surgindo essas oportunidades. Mas eu acho que para motion, especificamente, que é esse trabalho bem no computador, bem pós, eu acho que rola sim. Muito legal. Camila? Eu acho que depende de qual área da animação você tem interesse, né? No nosso caso, acho que foi importante ir para São Paulo pelo stop motion, né? Enfim, por ter estúdios de stop motion lá. Nessa parte, a gente queria entrar no mercado, né? Enfim, depois eu fiquei um pouco frustrada e parti mais para a área independente. Mas acho que isso que o Matheus falou também de fazer contatos é muito importante. Para a gente, a Lesma acabou sendo isso, né? O Samuel disse. A gente conheceu os animadores de outros lugares, que em Campinas a gente acabava ficando muito fechado, né? E acho que, enfim, se alguém pretende seguir numa área mais independente, acho que é interessante participar desses espaços de animação, como festivais, enfim. Agora é um pouco mais difícil, né? Mas quando as pessoas se encontravam, acho que isso fez muita diferença para a gente. Até para a formação de equipe num projeto, né? Se você pretende tentar financiar o seu projeto por um edital e depois formar a sua equipe, conhecer mais gente que trabalha com aquilo. Porque, enfim, no stop motion tem alguns conhecimentos muito específicos, né? E às vezes você vai precisar de profissionais que façam exatamente aquilo, né? Legal. Samuel, você acha que tem oportunidades aí em Campinas e região ou só em São Paulo? Quando eu estava me formando, vários colegas foram trabalhar na Locomotive, né? Não sei se como vocês conhecem a empresa. Na época era legal porque, enfim, efeitos especiais, né? Basicamente animação. E eu lembro que eu visitei, achei bem legal. Acho que é uma boa empresa para começar uma conversa. Assim. Visitar, mande e-mail. Mas, assim, também concordo com o que a Camila e o Matheus falaram quanto aos contatos e quanto à especificidade do que você quer. Por exemplo, a gente quis stop motion. Stop motion era o que a gente fazia. Então a gente foi para São Paulo porque a Koala era lá. A gente chamou a Koala para ir na Lesma. Então a gente meio que modelou um caminho assim. Tem até uma anedota interessante que quando a gente foi apresentar o projeto de cinema, para você ver como os processos, mostrar os processos é uma demanda ótima, boa, e que como o Matheus falou, é muito interessante você botar tudo o que você fez, de que maneira, enfim, aonde você quer chegar, porque as pessoas não entendem assim tudo. Então, a gente estava apresentando o projeto de cinema, o Indescritível, né? E apresentou o teaser, a gente fez uma coisa, né? E tinha um professor lá que eu nem sei se ele era da Mediologia, nem sei se ele continua ainda, eu nem lembro o nome dele, na verdade, porque a gente não teve aula com ele. Mas ele comentou que o sobrinho dele trabalhava com uma coisa assim e tudo mais, e passou um contato pra gente. A gente pegou o contato
falou, não, maravilha, a gente tem um emprego agora, né? Não sei o que mais. E aí a gente chegou na empresa, era tipo, uma empresa, eu acho que ficava na Faria Lima, em São Paulo, era um prédio enorme, assim, espelhado, sei lá, 25º andar, e o pessoal fazendo games lá, assim, tipo, não tinha tudo digital, tudo 3D, não sei o que mais, o pessoal desenvolvendo em Python, e você vai comentar. Foi, enfim, as pessoas não sabem, né? E, assim, o cara olhou nosso portfólio, assim, e falou, nossa, vocês querem, não sei, vocês programam? A gente falou, não, por enquanto não. E aí foi meio constrangedor, assim, por isso que é interessante a gente sempre mostrar o que a gente está fazendo, e, enfim, de novo, essa coisa dos processos sendo revelados e tudo mais. Um último comentário. Ah, não, você quer comentar? Pode falar. Eu só ia falar, eu lembro desse dia, foi uma pequena decepção, mas eu lembrei também do núcleo, né? O UOL e o Maurício, eles moram em Valinhos, e, enfim, vivem de animação, eles dão muitas oficinas, tem os projetos próprios deles, acho que depende muito do caminho que você quer seguir, né, na área. Eu ia fazer só um último comentário quanto a isso. Existe uma tabela de jobs, de empregos que você pode fazer remotamente ou enfim, em lugares fixos, que tem um maluco da animação aí internacional que ele criou essa tabela e ele atualiza todo dia. E assim, é uma coisa com oportunidades montador de animatic em Oregon, assim, sabe? Ou, tipo, precisa de motion para propaganda de não sei onde na empresa tal da Austrália. Em inglês, mas existe essa tabela e ela tem que ser divulgada. Se vocês tiverem um canal, eu posso passar para vocês o link, porque é uma coisa que se fala nos grupos de animação, que nem o Reddit, assim, sabe? Alguns chamam de Reddit. Tem lá, galera posta os trabalhos. Facebook também, às vezes, nos grupos, o pessoal posta o que precisa. Então, muita coisa está sendo feita remotamente, né? Nesse sentido, né? Através desses canais. Então, eu ia sugerir, quem tem interesse, que vá atrás dessas coisas, assim. Eu posso mandar o link aqui, que estou no computador da minha irmã, eu não estou com o link aqui agora, mas eu vou mandar com certeza. Uma última dica que eu ia falar é sobre isso também, de confiar na animação de vocês, que é o que a Camila e o Matheus falaram, porque outra experiência que eu tive foi de ver animador que já tem 30 anos de animação, 20 anos de animação de stop motion, não confiar na própria animação. Do tipo, chega lá, não, nossa, hoje eu tô em crise, eu tô enganando todo mundo aqui, não sei o que mais, mas não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que muito da animação que você pratica é meio que o que você acredita. Se você olha para trás e vê, nossa, um ano atrás está realmente ruim, eu posso melhorar, isso é um passo para você se achar um ótimo profissional. Lógico que na internet você vai encontrar milhões de coisas incríveis, pessoas fazendo enfim, bilhões de presets pagos e maravilhosos que fazem coisas incríveis de motion graphics ou mesmo para efeitos visuais para o stop motion. Mas, enfim, confio em vocês, eu acho que é importante, né? Porque até os mais veteranos também se duvidam todos os dias. É isso. Eu vou passar aqui o link, eu vou ver se encontro. Para finalizar a live, eu só queria perguntar assim, o que vocês podem dar de dicas para quem quer seguir essa área? Vocês já falaram em algumas coisas, né? Mas só para a gente ter certinho uma resposta. Como a live está com um tempo muito longo, né? Quase 1h30 aí, eu queria que vocês falassem em poucas palavras o que vocês recomendam para quem quer seguir essa área de animação. Vamos começar com o Matheus, a gente vai Camila e Samuel. Beleza, então, rapidinho. A primeira dica e a maior, eu acho que façam projetos pessoais, assim, pratiquem animação e se juntem com pessoas, pratiquem juntos, projeto colaborativo, o que der, assim, e que você vai construindo portfólio, você vai criando uma sensibilidade maior, porque a animação é muito olho, assim, principalmente nessa animação mais digital, que você pode mudar, keyframe, você muda o tempo todo, você tem que saber olhar e sentir a curva de velocidade, é uma coisa muito que é com o tempo que vem, não é de uma hora para outra, mas você chega lá.
E a outra dica é estude os princípios, assim, estude as bases da animação, os 12 princípios, estude, assim, ver referência clássica, tipo, outras animações. No motion, as pessoas ficam muito reciclando o que já está em voga na indústria. É bom ver coisas de fora para você pegar coisas de fora, sabe? E trazer para sua animação. E é isso, porque a ferramenta, ela muda. Tipo, se o After parar de existir amanhã, eu preciso achar outra ferramenta para trabalhar. E a animação vai ser, no final, ela vai ser a mesma, mais ou menos, assim. Os princípios são os mesmos. Se um dia eu precisar trocar, tem muita coisa que vai se traduzir para essa nova, esse outro tipo de animação. E é isso. Vamos lá, Camila, em poucas palavras, daí umas dicas para quem quer seguir essa área de animação. Eu concordo com o Matheus. Acho que, enfim, começar a fazer os projetos próprios, acho que é um ponto legal. E pensar na animação também como um meio de você contar alguma coisa, né? Acho que, às vezes, você querer criar algo muito perfeito te impede de contar a sua história. Então, ela tá ali para te ajudar, não o contrário, né? Isso, às vezes, confunde a nossa cabeça. Até hoje, às vezes, me perco um pouco. Enfim, acho que tem muita oficina gratuita de animação, muita gente, muito animador por aí dando oficina, vale a pena ir atrás disso. Para quem está na mediologia, assim, comigo foi assim. Comecei essa parte mais técnica da animação e teórica, aprendi nas oficinas. E também as referências são muito importantes. Sair um pouquinho do mainstream, ver as animações mais diferentes, assim, é importante. Bem legal. Samuel, fala um pouquinho, dá umas dicas aí para quem quer seguir essa área. Eu acho que é isso que foi falado, na verdade. Frequentem os festivais e confiem em si mesmos, assim. Uma dica meio mestre Yoda, assim, mas eu acho que sempre vale a pena. Uma coisa que a gente aprendeu desde o começo com o Wilson Lazzaretti e com o Maurício Squarizi, do Núcleo, foi isso. Foi confie na animação de vocês sempre. É isso. Muito legal, gente. Agora a gente já vai encerrar essa live. Mas tem mais programação do Unimídia por aí. Não acabou ainda. No dia 23, nós temos produção, edição e filmagem audiovisual. No dia 24, produção musical e marketing digital de música. No dia 25, museus, educação e área acadêmica. Todas as 3 lives vão ser às 19h30. E você pode encontrar elas no canal do Unimídia. Já ativa lá, definir lembrete, que aí você vai receber uma notificação quando a gente entrar ao vivo. Nós temos, como eu já falei antes, uma oficina de LinkedIn amanhã às 19h30, com a Natália 016. E no dia 22, às 3 da tarde, uma oficina de estratégias de pesquisa em comunicação com o Lucas Reis. E essas 2 oficinas ainda têm inscrições abertas. Estava esquecendo já. No dia 21, às 18 horas, uma capacitação sobre precificação com a Junior Design, que a 2 Tons, empresa de mediologia, trouxe para vocês. É isso, acho que as pessoas já estão cansadas de ver a minha cara, né? Já estão cansadas de ouvir minha voz. Então vamos dar um tchauzinho aí pro pessoal. A gente se vê nas próximas lives. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se inscreve no canal do Unimídia, ativa o sininho. Virei youtuber agora. Tchau, galera.